Maurício Noriega está aqui já. Uma boa tarde, tudo bem, Nori? Bem, Muriel, boa tarde. Tudo bem, vamos lá então, porque temos muito assunto para comentar. Vamos começar falando sobre os clássicos. Sim. Vamos começar por aqui em São Paulo, pode ser? No Morumbi? Esse é o mais quente, esse é que tá repercutindo. Esse clássico ainda não acabou. Tem paulista que, não conseguiu nem dormir hoje depois desse clássico, né? Muita coisa aconteceu, vai repercutir bastante. Imagine se eles se reencontrarem nas próximas fases do Campeonato Paulista, o que não vai dar de discussão esse Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Exatamente, até porque existem muitas reclamações, inclusive de arbitragem, né? Sim. A gente até separou um trechinho do presidente do São Paulo, Júlio Casares, reclamando aí da arbitragem logo depois do clássico. Vamos ouvir o que ele diz, aí a gente começa aqui a repercutir junto com o Nori. Mas foi um absurdo. A Federação Paulista, que nós apoiamos, a Federação Paulista, que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Eu vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo, Luciano, e ele se acovardou. E aí, Nori, pênalti absurdo? Nessa parte eu discordo do presidente do São Paulo. Claro que ele está ali emocionado, ele está depois do jogo, o sangue está fervendo, ele é um torcedor acima de tudo. Antes de ser presidente do São Paulo, ele é um torcedor do São Paulo. Só virou presidente por ser torcedor. Mas o lance do pênalti a favor do Palmeiras, eu acho que aconteceu, porque o goleiro do São Paulo, Rafael, ele não alcança a bola e alcança a cabeça do Murilo, zagueiro do Palmeiras. Na minha visão, o pênalti nesse caso foi bem marcado. O que acontece de reclamação, que o São Paulo tem muita razão, que no lance do gol do São Paulo, que a gente vai ver agora, essa entrada do Richard Rios no Pablo Maia é para expulsão. Aí o São Paulo tem como reclamar em duas situações. Por que o árbitro não expulsou no campo e por que o árbitro de vídeo não chamou para a revisão de um lance, que é um lance claríssimo de expulsão. Razão total do São Paulo. No lance que ele reclama de pênalti do Piquerez em cima do Luciano, vai muito da interpretação. Eu acho que foi pênalti. Eu daria o pênalti vendo a imagem e daria o pênalti se estivesse na posição do árbitro dentro de campo. Mas não houve, o árbitro foi chamado para ver no vídeo, ele olhou e falou, bancou a decisão dele de campo. Concordo também com a reclamação do São Paulo. Só discordo desse lance aí. Dá para perceber claramente que o Rafael, ele vai muito longe do gol e ele não acerta a bola. Antes de acertar a bola, ele acerta a cabeça do Murilo. A bola bate na cabeça do Murilo. Então o pênalti é indiscutível. Essa imagem é muito clara. Ela tira qualquer dúvida. A bola na cabeça do Murilo. Óbvio que os lances... o contato é muito próximo, né? Exato, é e muito gera difícil. uma dúvida. Mas depois que a imagem é analisada, o pênalti tem que ser marcado. Portanto, essa reclamação do presidente do São Paulo, do Júlio Casares, para mim ela não procede. As outras, eu acho que ele tem razão. Inclusive, o árbitro Matheus Delgado Candançan relatou na súmula que as reclamações são paulinas passaram do ponto. Vamos dar uma olhada, então, no que ele disse nessa súmula. Está aqui, então, a súmula em que ele fala. Informo que, ao final da partida, a equipe da arbitragem foi interceptada no túnel que dá acesso ao vestiário dos árbitros por diversos dirigentes e atletas não relacionados do São Paulo. E ele fala, então, que foi proferido as seguintes palavras pelos dirigentes, e ele cita, então, o nome dos dirigentes todos. Inclusive do presidente. Exato, Júlio César Casares fala, safados, que pênalti foi esse, sem vergonhas, você não vai ficar em paz, desgraçados. O Abel apitou o jogo hoje, aquilo que a gente acabou, inclusive, de ouvir o Casares falando. Então, ele cita, inclusive, o que foi direcionado para a arbitragem, né? Isso vai passar para o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista. Inclusive, as agressões verbais, vamos colocar dessa forma, que o árbitro relaciona a dois jogadores do São Paulo, o Rafinha e o Wellington Rato. Perfeito. Eles são identificados pelos nomes oficiais deles, não pelos nomes de jogadores, né? Isso vai para julgamento e pode render alguma coisa mais complicada para os jogadores do São Paulo. O que fica da súmula também, que é o documento oficial do jogo, Muriel, aí que eu acho que o árbitro erra muito na súmula quando ele fala do cartão amarelo que ele dá para o Richard Rios, que ele classifica como uma entrada, uma ação temerária, que seria para cartão amarelo. A linguagem da arbitragem no futebol é uma linguagem difícil de entender, toda rebuscada, mas ali não foi. É o que eles chamam de força excessiva. Que aí seria cartão vermelho. Era para cartão vermelho, esse lance é indiscutível. Mas a gente tem que aguardar a repercussão. Essa súmula já foi publicada, divulgada, agora ela será enviada ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista.
Agora, Nori, a gente está falando agora desse dia depois desse clássico, que no fim das contas a gente está aqui repercutindo o assunto de arbitragem, o assunto que a gente certamente não gostaria de falar, reclamação de um lado e de outro, tendo que ler súmula aqui para que as pessoas entendam o que está realmente acontecendo. O que a gente pode tirar desse clássico? Que existe uma grande expectativa, inclusive, de futebol, até para a gente poder assistir uma baita partida, mas aparentemente não é isso que a gente está repercutindo agora, né? Eles estão devendo o futebol, Palmeiras e São Paulo. As situações são diferentes porque o Palmeiras já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo ainda não está classificado. Ele depende do último jogo em Itu contra o Ituano lutando para não ser rebaixado. Então tem uma situação ainda difícil para o São Paulo lidar. Mas como tem um time muito bom, acredito que o São Paulo tem todas as condições de se classificar. Agora, jogando bem, nenhum deles está. Nem o Palmeiras, nem o São Paulo. E são os times mais fortes do campeonato. Porque a surpresa é o Santos. Ninguém esperava que o Santos chegasse para disputar, inclusive, a melhor campanha da fase inicial com o próprio Palmeiras, que ainda detém esse número de melhor campanha da fase classificatória. Ainda mais depois de cair para a Série B lá no Brasileirão, né? É uma surpresa positiva o Santos. Menos mal, né? Agora vamos falar uma notícia de última hora que está chegando pra gente, do Atlético Paranaense, que anunciou agorinha há pouco o Cuca como técnico para substituir o Juan Carlos Osório. Quero te ouvir sobre esse cenário. A gente está falando bastante. O Cuca que nos últimos meses voltou à tona aquele caso em que ele tinha sido condenado, inclusive por estupro, tinha sido acusado de estupro na época, e agora existiu por parte da Justiça até uma mudança de posicionamento, mas não inocentou o Cuca, né? É importante dizer isso, que ele não foi inocentado nesse caso. Exatamente. O que aconteceu foi que a Justiça da Suíça, ela extinguiu o processo. O processo foi extinto, não existe mais, porque, segundo a juíza que analisou o pedido de reabertura do processo, havia uma falha técnica nesse processo. Qual era essa falha técnica? O Cuca não foi ouvido, ele não teve representante legal, não teve advogado representando o Cuca nesse processo. O que não quer dizer que ele tenha sido inocentado. O processo não existe mais. Contratado pelo Atlético Paranaense, eu acho que agora, Muriel, ele tem que lidar com a consciência dele, com seus demônios internos, com tudo que aconteceu lá em 1987, quando o crime foi cometido, porque ele foi condenado por esse crime, em 89, quando foi feito o julgamento. Hoje, tecnicamente, para a Justiça, ele não deve mais nada para ninguém. Ele está numa situação que é de inocente presumido, ou presumido inocente. Então, como toda pessoa que é acusada de alguma coisa, ela parte-se do princípio que ele é inocente antes de ser condenado. Como não existe mais processo, o Cuca está livre para seguir a vida dele nos termos legais da justiça. Agora tem a consciência dele com tudo que aconteceu e a repercussão junto à torcida do Atlético Paranaense, principalmente em relação às torcedoras do Atlético Paranaense. Importante lembrar que ele tinha sido anunciado pelo Corinthians e saiu do Corinthians, nem chegou a assumir praticamente logo depois, isso antes ainda dele ter essa mudança aí, nesse caso específico desse julgamento do Cuca, né? Sim. O que muda nessa circunstância agora é o seguinte, o Cuca mora em Curitiba, ele tem ligação com o Atlético Paranaense, inclusive emocional. Em Curitiba ele torce para o Atlético Paranaense. É um desejo antigo do Atlético, que completa 100 anos em 2024, ter o Cuca como seu treinador no centenário. E aí cabe ao clube, como instituição, lidar com o que vai acontecer em termos de repercussão. A minha leitura do fato é a seguinte: o Atlético separa o Cuca, treinador, do Alex Estival, cidadão que foi condenado por estupro em 1989 na Suíça, mas que não deve mais nada. Isso que eu deixo muito claro, porque o processo foi extinto. Processo extinto não quer dizer que ele tenha sido inocentado. Não existe mais nenhum processo contra o Cuca. Perante a justiça, perante a lei, ele é um inocente presumido. Importante dizer que, claro, a contratação do Cuca pelo Atlético Paranaense, como já era esperado, segue repercutindo já nas redes sociais. Antes mesmo do anúncio oficial, viu a presidente do PT, a deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, se manifestou nas redes sociais. Ela disse o seguinte, a gente está vendo aí o tweet dela: é estarrecedor na Semana da Mulher saber que o Atlético Paranaense vai contratar Cuca, o homem que estuprou uma criança de 13 anos e que nunca pagou por isso. A condenação não difere em nada dos casos de Robinho e Daniel
Daniel Alves, o crime é igualmente grave e chocante. A Justiça da Suíça confirmou que havia sêmen do agressor no corpo da vítima. Uma pessoa como Cuca deve pagar por seu crime e jamais ocupar cargos de liderança, como o de treinador de futebol, que serve de inspiração e de referência para tantas crianças. Teremos um longo caminho pela frente até que os homens também estejam comprometidos com o enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos à luta no dia 8 de março, ocuparemos as ruas. Portanto, Gleisi Hoffmann trazendo esse posicionamento, esse tipo de reação que a gente já esperava, inclusive, não é, Nori? Sem dúvida. E agora vamos aguardar nas próximas horas, nos próximos dias, como vão reagir as torcedoras do Atlético, os torcedores do Atlético, o clube como instituição. Tem uma diferença técnica aí, eu não falo aqui de diferença moral das condenações do Robinho e do Daniel Alves. São condenações de situações vigentes. O caso do Cuca tendo sido extinto, inclusive porque quando os advogados do Cuca, Muriel, pediram para que o processo fosse reaberto, depois de toda a repercussão negativa da contratação dele pelo Corinthians, a Justiça da Suíça descobriu que a vítima já tinha morrido. Isso precipitou também uma análise posterior e chegou-se à conclusão na Justiça da Suíça que, por não ter sido representado legalmente à época, o Cuca não teria tido um tratamento justo por parte da Justiça da Suíça. Mas repito e reafirmo, ele não foi inocentado no processo. O processo simplesmente acabou. É isso, é importante diferenciar esses dois pontos importantes. Agora, também nas redes sociais, gente, estão recuperando agora uma campanha do Atlético Paranaense. Vamos dar uma olhadinha, então, nessa campanha. Que estupro culposo não existe. Estupro é estupro. O Atlético Paranaense se manifestando sobre esse cenário. E agora a gente vê esse outro cenário. Esse vídeo foi publicado pelo Atlético Paranaense em sua conta oficial no ex-Twitter em 2020. Era uma referência das jogadoras do time feminino do Atlético Paranaense a um caso de acusação de estupro contra um empresário que teria estuprado uma influenciadora. E esse termo citado aí no vídeo, ele ganhou as redes sociais na época e tal. Claro que faz parte já da repercussão. Isso é um vídeo de 2020, que rapidamente foi recuperado. Então, o Atlético, eu acho que terá trabalho para lidar com a repercussão e entender o peso da contratação do Cuca. Que ele tem direito de continuar a vida dele, eu acho que ele tem. Porque, inclusive, o tempo da pena que ele teria que cumprir já teria acabado. Agora, o que ele vai fazer com a consciência dele, como ele vai lidar em relação ao fato de ele ser um cidadão, o que a sociedade vai analisar dele, é uma outra história. Por isso que eu falo sempre de repercussão e consciência e vou reforçar aqui. Ele não chegou a ser inocentado, apenas o processo foi extinto. Por isso é sempre muito importante te ouvirmos aqui. Obrigada, viu, Nori, mais uma vez pela presença aqui. Mas a gente encerra o bloco com os Jogos Olímpicos, porque o Brasil garantiu mais vagas no surf. É uma esperança aí de medalha, né? Eu estava agradecendo aqui, mas esqueci que tem Brazilian Storm chegando. Isso, o Brasil é o país do surf também. Já são 6 vagas garantidas pelo surf. Surf e skate, todo mundo fica muito ligado. Esportes que hoje estão cada vez mais no gosto do brasileiro. E ressalto aqui, reafirmo a questão das chances de medalha, informando também que a delegação do Brasil para os Jogos de Paris, Muriel, já tem 158 atletas confirmados. É um número bem grande e tem uma expectativa aí de uma campanha histórica do Brasil, recorde de medalhas. Expectativa muito grande, porque os surfistas aqui do Brasil estão arrasando e não é de hoje, não. Obrigada, viu, Nori? Agora sim, agradeço. Sim. Quarta nos vemos, né? Quarta nos vemos, Muriel. Muriel, é isso. Obrigada, Maurício Noriega.